e a gente entra direto. Lá no pé daquela serra tem o pé de um buzeiro, onde todas as manhãs o sabiá verdadeiro canta suas melodias, traduzindo suas alegrias para os corações dos vaqueiros. Seja bem-vindo. Vamos lá, tá entrando, hein? O cantor arretado. Salve, salve, Luiz! Salve, salve! Salve. E como é que estamos hoje? Vivos. Vivos, conectados. Bom, Luiz, que bom, cara. Obrigado. Então, você sabe que da mesma forma que o sertão, quando você deu a Como é? Eu não entendi. Eu tava colocando aqui. Agora tô. Me diga lá. Sabe o e quê? você sabe que da mesma forma que você nasceu lá no sertão, em Buzeiro, e não por sinal de uma árvore gigantesca, né? E é curioso, inclusive eu estava pesquisando sobre aqui, cara, ela, é dentro dela água e tem também uma espécie de uma batata que serve de alimento, não é isso? E foi apelidada por Euclides da Cunha como árvore sagrada, umbuzeiro. E É, aí, da batata eu não sei não. Eu sei que ela, mesmo na seca, ela tá verde. Se você tá no sertão e olha uma árvore verde, é um buzeiro. umbuzeiro, a árvore sagrada do sertão. Lá em Minas também, por exemplo, eu sou mineiro, sou lá do interior de Minas, lá do Nem tudo é perfeito, né? Eu sou paraibano. sertão hoje, cara, que eu tenho certeza que vai ser legal. Bom, para começar, dispensa apresentação, Luiz. Eu tenho certeza que o Brasil inteiro, o pessoal do teatro, quem não é, conhece o Luiz, tem encantado, tanto como profissional quanto pessoa, né, Luiz? Eu sou um privilegiado por poder trocar essa ideia com você, principalmente, e a gente poder estar trocando ideia aqui. Para mim, primeiro, por essa oportunidade de estar levando um O pouquinho teu, o de. teu áudio tá cortando assim. Tá cortando? Eu Mas tá joguei dando aqui para então. entender ainda. Tá dando para entender? Peraí que eu já vou resolver isso Tá. agora. Então eu tô falando aqui, Enquanto. não conhece. Deixa eu aproveitar e baixar o som aqui. Peraí. Se todo mundo estiver ouvindo, mande uma mensagem só para a gente entender que vocês estão ouvindo. Ou se estiver ruim, a gente vai conciliando aqui à medida em que a gente for se adaptando. Pronto. Bom, vamos lá. Vamos lá. Tá me ouvindo melhor agora? Agora tô. Beleza, beleza, beleza. Bom, Luizão, convidei o Luizão hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre teatro, sobre cultura, sobre esse momento que nós estamos vivendo, sobre essa arte do encontro, né, Luizão? E fico muito agradecido por você ter fazido parte desse momento, trazendo, levando um pouquinho de conhecimento para a galera. E a primeira coisa que eu queria falar era do encontro que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, fazendo aquela novela A Dona do Pedaço. E eu queria trazer para a gente poder introduzir essa live aqueles 3 princípios que você me ensinou que para mim nortearam a minha vida. E assim, eu outro dia assistindo uma live que você fez com alguém que eu estou lembrado agora, você falava que a Bibi Ferreira fez uma grande diferença na sua vida e marcou positivamente, né? Ela te Isso. ensinou, mostrou um caminho. E há pouco, 15 minutos que você talvez pediu para ela, você ficou um tempo muito maior. Para poder fazer um paralelo, que eu vi essa live e me identifiquei mais fazendo um paralelo com isso, só para a gente introduzir, já dar seguimento nisso. Naquele momento que eu encontrei, que a gente se encontrou lá no Rio Grande do Sul para fazer aquele trabalho, aquele foi um divisor de água muito grande na minha vida, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, sabe? E aí você me falou 3 princípios justiniano Caba de memória boa. para a gente poder introduzir e já dar o contato inicial, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E ele, seja justo, eu notei aqui, vou pegar a colinha aqui. Sedes honesto, sedes de modo a não prejudicar ninguém e sedes justo. Dai ao outro o que é devido.
Perfeito. Refleti sobre essa história e fez todo sentido para mim, porque quando você se agarra a determinada teoria, determinado conhecimento ou filosofia, as coisas vão fluindo cada vez mais para você, e sobretudo tanto profissional quanto pessoalmente, né, o Luiz? E quando a gente se encontrou, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, isso ficou muito, 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 muito fixado no meu ser, sabe? Ficou muito enraizado. E aí eu queria passar a bola para você, para a gente poder trocar uma ideia sobre tudo isso e dizer que para mim aquele momento foi o divisor de água na minha vida, segundo esse ensinamento que você me passou e aqueles momentos que a gente ficou junto, assim como o Bibi Ferreira também foi muito importante para você no teu processo, tanto de formação pessoal quanto profissional. Incrível. Pois é, lembrou aí um monte de histórias. Com a Bibi, na verdade, eu era quase um adolescente quando indo para o Rio assistir as peças e ela estava em cartaz com Gota d'Água. Ou seja, um meninote fã dela, que ela tinha uns programas na televisão naquela época, encenava filmes, pegava roteiros super famosos, ou do cinema, ou clássicos, e encenava. E eu louco por teatro, então era incrível ver aquelas peças. Já que eu não tinha teatro em Buzeiro, eu via na televisão, a antiga TV Tupi. E estando no Rio, eu fui bater no teatro dela, para pedir 5 minutos de prosa, para ela me dar uns conselhos e tal. Terminei na casa dela, no jantar, e a noite inteira eu senti que tudo que ela fazia, bailou, tocou piano, cantou, me deu dicas de direção, tudo aquilo era para mim. E ainda ela pirraçava. Chegava quando ela ia no quarto, no banheiro, sei lá onde, lá para dentro, ela parava lá na porta e dizia: você me pediu 5 minutos para conversar, não foi? Ah, tá, vamos dizer, vou me lembrar. E já estava me dando há horas. Eu Foi fazia muito lindo isso. assim, por Claro. exemplo, nesse processo que a gente vai se encontrando pessoas, portanto eu coloquei ali uma tripinha, igual você falou, né? Que tinha uma tripinha nesse dai ao outro segundo que é lhe devido, né? Tinha essa tripinha. E aí você Pois fala é. parente, você fala, poxa, cara, às vezes você encontra algumas pessoas que simplesmente marcam a sua vida de uma maneira sem precedente. E aí, puxando mais essa história lá do Rio Grande do Sul, quando eu recebi o convite para poder a gente fazer esse trabalho, eu não sabia o que eu ia encontrar, simplesmente eu fui, não é? E aí vai e encontra você. Poxa, a gente teve uma troca muito legal, trocamos uma experiência muito bacana, e aí você me apresenta essas verdades tão absolutas, tão legais, que eu tenho sem chão, sabe? E às vezes fazer esse tipo de troca com pessoas como você. E assim como você fez com ela, foi me dá uns minutinhos aí de atenção, troca uma ideia comigo, vamos bater um papo. Eu também, aquele momentinho ali para poder trocar uma ideia, uma experiência com você. E aí, por exemplo, a gente vai nesse processo de formação, né, Luiz? Você também fez letra, não foi isso? Você se formou em letras. Eu fiz vestibular para direito, na verdade. Minha família achava que eu era muito falastrão, esse menino vai ser advogado e tal. Eles viam a minha coisa teatral como sendo de um advogado, de um futuro advogado. E quando eu entrei para a Universidade Federal da Paraíba, eu vi que eu não tinha nada a ver com lei, decorar lei. E aí lá dentro já, a gente não tinha um curso de teatro, e aí eu procurei o que é que daqueles cursos que me ajudariam no teatro. E aí cheguei à conclusão de, bom, teatro eu vou precisar analisar texto. Então vou para letras, que pelo menos eu vou aprender a analisar um texto, que é o que eu vou precisar no teatro. E aí eu fiz letras. E foi aí no curso de letras, por exemplo, que eu conheci o conto Sarapalha. O professor que eu transformei em peça de teatro 13 anos depois. O professor de análise literária deu o conto para a gente analisar, e quando eu conheci aquela história linda, virou uma leitura de cabeceira minha, e terminei montando lá na frente. Foi uma peça que rodou o mundo mais de 20 anos. Né? Por exemplo, você fala que fez faculdade, quer dizer, fez
vestibular para Direito, né? Eu cheguei a cursar o curso de Direito, eu cheguei a fazer o curso de Direito, faz muito em função de uma vontade de comunicar, colocar a minha verdade, de colocar a minha voz, de colocar aquilo que eu quero para o mundo. E aí eu também cheguei a fazer Direito, só não concluí o curso. Mas aí depois do curso eu fui encontrei o teatro, aí comecei a me enveredar meio desse caminho. E acaba que larguei o direito de lado. Agora, por exemplo, você fala que também teve um processo que você, além de fazer teatro, você se mudou de um museu para João Pessoa, foi isso? Lá você começou a Uhum. construir pequenos grupos de teatro, experimentar coisas teatrais. Isso foi se caminhando, depois até que então você foi para a Dinamarca. Como é que foi essa experiência? Na verdade, eu acho que tudo começa com 6 anos de idade, quando a professora do grupo escolar, eu ainda não sabia ler direito, e ela me dá um poema para declamar, pediu para minha mãe me ajudar a decorar, me ensinar a declamar. Então, só muito tempo depois eu fui entender que minha mãe tinha sido minha primeira diretora, e aquela era a menor peça do mundo. Era um poema que era um diálogo, um filho perguntando ao pai, o pai respondendo ao filho. 6 versinhos, 6 linhas. 3 falas era do filho, 3 falas era do pai. E minha mãe me ensinou a fazer quando era o filho, quando era a voz do pai. Então, ou seja, eu digo que é a menor peça do mundo, porque era um poeminha de 6 falas, onde eu fazia o filho perguntando ao pai, o pai respondendo ao filho, no dia do soldado. E eu me toquei que aquela foi meu primeiro dia no teatro, foi aquilo. E nesse mesmo ano eu conheci o circo. E no circo eu conheci o melodrama, o teatro que se apresentava na segunda parte do circo. Então foi um ano emblemático para mim. Com 6, 7 anos, descobri o circo, o teatro, o ator, o palhaço, tudo numa noite só. E estreiei. Estreiei representando a peça de 2 personagens, feita por mim só. Quando terminei de declamar, que eu vi que Dona Dulce, a professora, estava chorando, eu vi que tinha funcionado. Fiquei todo feliz. Minha mãe não conseguiu chegar a tempo para assistir. Eu preocupado, olhando pela porta do colégio para ver se ela entrava. Aquilo deve ter aumentado minha atenção. Então foi desde muito cedo. Depois, com 13 anos, é que meu pai é transferido, acabam, extingue-se as coletorias federais, ele vai trabalhar na Receita Federal em João Pessoa, e aí que eu começo a fazer monólogos, solos no colégio estadual, e daí para o Teatro Amador, e fundar meu grupo, ou seja, é um caminho natural aí que eu vou seguindo até... Ô, Luiz, você fala, por exemplo, dessa descoberta muito cedo do fazer teatral, de você descobrir esse teatro já logo muito cedo. E, por exemplo, quando você é muito novo, é muito difícil você ter essas consciências já, sabe? Essa inquietação, essa vontade de falar alguma coisa, de colocar alguma coisa para fora. Você conseguia ter essa percepção já logo muito cedo? Essa inquietação que você tem, que é visivelmente que a gente conhece pouco, eu te conheço pouco, mas já dá para perceber que é uma inquietação muito grande, né? Você te conhece já desde novo. Não sei se é assim, do que queria dizer, talvez não tivesse consciência. Eu tinha consciência do teatro. Eu sabia que teatro era a minha praia. Contar história era comigo. Eu queria contar história. E quando eu conheci o circo, eu descobri que não era só contar histórias aqui, assim. Era representar histórias. Então, eu passo a inventar melodramas, que foi o que eu conheci. Então, na verdade, eu costumo dizer que eu nunca deixei de fazer melodrama. Chuchu, o próprio meu palhaço, eu acho que é um melodrama, porque, na verdade, quando eu começo a fazer chuchu, o chuchu já nasceu muito velho. Então, eu era um jovem representando um velho que era um palhaço. Então, eu estava fazendo melodrama, estava fazendo aquele teatro do personagem, de me esconder todo atrás de um personagem. E, logicamente, o tempo vai passando e o chuchu hoje está quase da minha idade, mas ainda há uma... Eu faço há 42 anos o chuchu. Mas ele sempre foi mais velho. Então, na verdade, era o aspecto humano que me comovia. Chuchu me faz chorar. Então, Chuchu me emociona. As pessoas riem dele, mas no fundo,
eu tenho ele como uma representação da nossa humanidade. O patinho feio, aquele que todo mundo ri dele, aquele que é motivo de galhofa. É mais nesse aspecto que eu tenho o Chuchu. E Mas por sorte que... seria uma coisa de você. Por exemplo, o teatro ele é muito terapêutico, né, cara? A gente, hoje conversando inclusive com a minha namorada, que está mandando uma pergunta aqui, depois a gente vai responder, inclusive, se der tempo. Inclusive, eu estava conversando sobre isso. E quando você está fazendo algum tipo de cena, você pode falar melhor isso. Quando você está fazendo algum tipo de trabalho, aquilo ali é como se fosse uma terapia. O chuchu é meio que uma terapia para você, que ao longo do tempo você foi conseguindo se olhar, se observar e colocar dentro daquilo ali tudo sua tela, seria uma coisa meio assim. Eu costumo dizer também que se Chuchu não existisse, eu já teria enlouquecido. Porque é um lugar onde eu pego as minhas coisas sombrias, minha vaidade, estupidez, o cavalo que eu sou, e jogo tudo ali. Então, eu ofereço o meu ridículo, já rindo dele, e as pessoas riem de mim também. Então, imagina que coisa boa. Eu estou oferecendo... Chuchu é muito vaidoso. Fica ajeitando aquele cabelo e perguntando se está bonito. Se ele passa na rua e tem alguém no quinto, 10º andar, eu grito cá de baixo. Olhando daí de cima, eu estou bonito aqui embaixo? Ou seja, por detrás ele pergunta, me olhando por detrás eu estou bonito? Ou seja, essa vaidade exagerada, eu pego a minha vaidade, que é enorme, e transformo e aumento ela mais ainda. Chuchu bate nas crianças. Claro que bate de um jeito que não dói, mas eu estou botando para fora minha estupidez, minha ignorância. Então é totalmente terapêutico. Fazer teatro normalmente já é. Ter um chuchu na vida é cura, porque você está botando para fora. Lógico, eu levei muitos anos para entender que tudo que está em Chuchu, tudo que ele faz é a expressão mais sincera de mim mesmo. Eu sou aquilo. Tá, você está rindo, está rindo. Está rindo de mim, de Chuchu. Nós somos assim mesmo. Me perdoa, mas é como eu sou, entendeu? Então... Ainda não estou aquela Bob Carline, que é uma escultura feita e aí representação dela sendo esculpido ela mesma, ainda nas pernas dela está esculpindo ela mesma. Por exemplo, esse processo do chuchu é muito interessante, cara. Depois que eu fui dar uma pesquisada em relação a isso, você fala que o chuchu te salvou. O palhaço chuchu te salvou de muitas questões, né, Luiz? Foi como se ele tivesse te dado, como se ele tivesse te abrido algumas portas e tivesse te curado de algumas coisas também. Foi isso que você veio da Paraíba para o Rio de Janeiro, e aí você veio também, como muitos atores, eu sou mineiro, eu vim também. Eu digo que eu vim para o Rio de Janeiro com uma cabeça menos ilusória, sabe? Eu vim para poder guerrear, para poder ficar, mas eu vim com menos intenção de ser uma pessoa famosa, de ter estrelado e tal. Eu não queria tanto isso. Eu queria estudar, experimentar, vivenciar e viver da minha arte, viver daquilo que eu escolhi para fazer. Afinal de contas, eu larguei de muita coisa lá em Minas para poder fazer isso, para estudar. Mas se eu fosse um pouquinho mais esperto, se eu tivesse pesquisado algumas coisas, inclusive tua, eu tinha ficado na minha terra. Porque, inclusive, você também só teve um pouquinho mais de, vamos dizer assim, resultado ou de trabalhos quando você voltou para Paraíba, não foi isso? Foi, na verdade, eu migrei para o Rio porque eu achava que dirigir peça em João Pessoa, 10 pessoas na plateia, ganhava o festival, ganhei prêmio, mas ninguém ia. Aí fazia um teatro meio de vanguarda, antenado com o que estava sendo feito no mundo. E chegou uma hora que eu digo, não, eu tenho que ir para um lugar maior. Mas no fundo, eu estava indo atrás da fama. Eu estava indo com quase todo mundo que jovem migra. A Globo estava lá. Só que foi muito duro. Eu ia fazer teste e eu via que meu sotaque, eles não interessavam. Então eu comecei a esconder meu sotaque. E eu escondendo meu sotaque, eu não ficava espontâneo. Ficava duro, retesado, porque eu não queria dar pinta, não queria que vissem que eu dizia dia, eu tinha. Então, era uma coisa toda presa. Então, não passava em teste, porque era um cara travado, com medo de que vissem que eu era nordestino, ou que eu falava que eu tinha um sotaque. Então, eu vivi 20 anos no Rio,
de 84 a 2004, 2005. E, claro, vinha todo ano para João Pessoa. Teve períodos que eu fiquei mais aqui, na montagem de Sarapalha e tal. Mas, quando eu voltei, a partir de... Eu montei Volta Sarapalha. Na verdade, Volta Sarapalha é um divisor de águas na minha carreira e na de muita gente. Então, com o sucesso de Volta Sarapalha, diretores começaram a procurar a peça para atrair atores para o seu elenco. Um elenco que ganhou tudo que era prêmio no Rio, em São Paulo, a PCA, por aí afora. E Walter Salles, por exemplo, foi na Paraíba assistir Volta Sarapalha, porque Sérgio Machado, o assistente dele, tinha visto. Walter, você tem que ver. Walter estava começando a filmar Central do Brasil, precisava de atores nordestinos. A gente convidou os atores paraibanos, botamos todo mundo dentro do teatro para fazer companhia a Walter, que foi lá assistir a peça. E aí ele me conheceu. Quando me conheceu, eu disse, cara, tu é o tipo de um ator que eu preciso para um outro filme, que era O Primeiro Dia, com a Fernanda Torres. Então, até eu, que não estava em cena em Volta Sarapalha, fui capturado para fazer O Primeiro Dia com Fernanda Torres, Matheus Nastergalli, Tonico Pereira. Isso em 98, eu acho. Então, o Baile Perfumado, que eu fiz, o primeiro filme, também, os diretores foram no Santa Isabel, em Recife, atrás de atores para o Baile Perfumado. Quando me viram subir para agradecer, está aí o nosso Lampião. Lá vou eu fazer Lampião. Então, a peça abriu muitos caminhos na minha vida, mas essa chegada no Rio foi com muito sofrimento. Quando eu volto, começo a viajar com Volta Sarapalha, é que as coisas começam a acontecer. Aí engata um filme atrás do outro. E eu já podia morar em João Pessoa e as pessoas me achavam. Eu não precisava estar ali, sabe, no Rio e São Paulo, correndo atrás. Hoje, quem quer me contratar, me liga, manda uma mensagem no WhatsApp. Então, como é com todo mundo, hoje todo mundo se encontra. Então, diz. Com o primeiro cinema, esse Lampião que você fez aí no Sertão, como é que foi esse trabalho que você fazia? Porque até então foi só teatro. Foi meu primeiro longa. Eu nunca tinha feito nada de cinema. Tinha feito uns curtas em Super 8 aqui em João Pessoa, mas cinema. Foi a primeira vez, eu não aceitei de cara, fiquei com medo. O quê? Nelson Xavier já fez um Lampião da porra na TV. O que é que eu vou fazer aí? E tal. Você ficou com medo? Você ficou com medo de repente, não conseguir fazer aquele trabalho tão bem quanto aquele que tinha já feito? É cagaço, vaidade. No fundo, tudo é vaidade. Você só quer fazer, eu pelo menos, só queria fazer para arrasar, para acertar. E eu sabia que Lampião era um ícone, que várias pessoas já tinham feito. Eu me lembrava do Nelson Xavier, então são coisas que a gente só entende depois. E aí, quando eu li o roteiro, que eu achei lindo, digo, vou encarar, mas sofri muito. Passei o filme todo somatizando, virose, torcicolo, todo aleijado. Eu somatizava toda aquela minha aflição. Terminou que funcionou e foi uma experiência muito incrível para mim. E dali deslanchou, emendou o Primeiro Dia, abriu despedaçado, Carandiru, e saiu cada ano, rolando um. Aí não parou mais, graças a Deus. Tá me ouvindo? Tá ouvindo bem, ô Luiz? Falaram aí que o meu áudio não tá tão bem. Tá ouvindo bem, você? Falhou, chiou. Eu até pensei que era um pum. Tu não soltou um pum, não? Foi o áudio mesmo? Mas se eu soltei, foi despercebido. Foi uma chiadeira do áudio, mas tô ouvindo. Eu tava falando, então... Não... Agora tá legal, tá me ouvindo bem? Pessoal aí, se estiver me ouvindo mal, avisem que eu vou aqui tentar consertar. Dá umas falhas, mas tá dando para entender. Legal. Você falou de Carandiru. Esse filme eu acredito que foi também um divisor de águas na sua vida, né, ô Luiz? Como é que foi esse trabalho? Fazer o Drauzio Varela dentro desse presídio que, para mim, mudou totalmente o sistema, a visão que as pessoas
viam o sistema carcerário brasileiro? Como é que foi esse trabalho, fazer esse Na trabalho de verdade, roteiro? o que muda com Carandiru é que foi o filme mais visto. Então, mais de 4 milhões de pessoas foram para o cinema assistir. Em seguida, passa na Globo. Em seguida, a Globo transforma numa série em 10 episódios. Carandiru, outras histórias. Então, ou seja, mais de 50 milhões de pessoas me viram como Dr. Drauzio. Então, até hoje, nos aeroportos, ô, Dr. Drauzio, não sei o que, ô, Dr. Drauzio. Até hoje, me reconhecem por conta do filme. Mas foi uma experiência Cara, isso. incrível também. E como é que foi essa construção? Vamos falar um pouquinho agora da construção das personagens, do teu entendimento sobre o texto, enfim. Como é que você, quando você pega aquele roteiro a primeira vez, cru, vai fazer uma leitura branca, como é que esse texto ele bate em você? Como é que você analisa esses textos? Como é que funciona isso dentro de você? Então, a primeira coisa é o roteiro, a peça, o conto, a literatura, o que for, que se vai partir dele. Então, a primeira coisa é ler esse roteiro, ou seja, o que for, e ver o que bate na gente. A primeira leitura é muito importante. Stanislavski já dizia isso no século retrasado. Então, quando você lê pela primeira vez uma peça, um roteiro de cinema, um conto, um romance que vai gerar uma peça ou um filme, então tem que estar totalmente aberto nessa leitura e perceber o que é que bate em você. Porque o que acontecer na primeira leitura, com certeza, é o que vai chegar lá no final. É essa impressão primeira da história, do personagem, que vai ficar. Hoje, em toda essa etapa que eu venho fazendo cinema, tem a figura do preparador de elenco. Então, pessoas incríveis que vão ajudar muito nesse processo. Mas eu acredito sempre que parte da gente mesmo. Lampião. Lampião tem cenas dele sangrando os soldados, enfia um punhal aqui entre a clavícula, diagonal. Então, esse punhal furava os dois pulmões, o coração e saía na costela do outro lado. Então, era uma sangria para não dar chance de não morrer. O punhal atravessava pulmão e coração numa tacada só. Punhal de 65, 70 centímetros. Então, quando tirava esse punhal de volta, o sangue espirrava na cara do Lampião. Então, é um sentimento meu, é meu bicho, meu. Ou seja, aquele furor é meu. Então, eu tenho que buscar isso em mim para que seja verdade. O que Os muito, o que sentimentos. muito você, o que muito você trouxe do Chuchu, porque a partir do momento que você começa a colocar, igual você falou, as suas mazelas, as suas aflições, os seus medos, o que tem de mais ruim em você, você começa a se observar, não é isso? E ao se observar, você começa a criar caminhos. E esses caminhos vão traduzir num trabalho que às vezes pode ser muito potente, né? Como aí você, o Walter Sarapari, que você fez com o divisor de água na sua vida. Essa observação Pois tua, é. O essa diferencial é observação. que Pode falar, pode falar. essa observação. O diferencial é que eu costumo dizer que no palhaço a gente é ator da gente mesmo. No Chuchu eu sou ator de mim mesmo. Meu personagem sou eu mesmo. Então, são coisas de verdade sombrias. São meu ridículo. Então, eu estou transitando num território muito difícil. Por isso que é tão difícil os atores manusearem seu palhaço, porque tem que vasculhar seu interior, tem que vasculhar seus lados sombrios. No personagem também. A Fátima Toledo, preparadora de elenco, é que costuma dizer. Dizia isso para a gente na preparação do filme Marighella, que está com data agora para novembro, pós-pandemia. Então, ela dizia, não tem personagem aqui. Não tem personagem, é você. É você nessa circunstância. É você discutindo com fulano. É você fugindo de ciclano. Então, ou seja,
é a gente naquela situação, para que isso seja verdade. E esse é o ponto. Quer dizer, o fundamental é que tem que ser verdade. As pessoas têm que acreditar. Então, essa ideia da representação já morreu. Ninguém representa nada. Eu sou eu. Mesmo que eu tenha que estar de tal maneira, caracterizado, ou que o personagem seja mais velho ou mais novo, ou que tenha um defeito, uma cicatriz, cabelo ou não cabelo, use peruca ou não, não importa, mas a alma, o que eu estou manuseando, tem que ser verdade. É algo meu. Onde é que eu encontro em mim o que esse personagem transita? Onde é que, se é ódio, onde é que está o meu ódio? Onde é que está o meu amor? Minha cara de gozo. Eu gozando, qual é a minha cara? É isso que eu vou ter que dar ao personagem. Então, daí os atores transitarem nesse território da generosidade, de mostrarem suas caras mais secretas. Meu ator do meu grupo, Servilho Holanda, que faz o cachorro do Valdassar da Palha, faz um perdigueiro Giló, um cachorro rabugento, é a maior prova disso que eu estou falando, dessa generosidade. Então, Servilho nos oferece a sua cara de cachorro. E ele vai para o cachorro dele. Onde é que está o bicho dele, cachorro? E ele faz um trabalho mimético com a cadela, Suzy, que ele tinha na casa dele. Ele começa a copiar a mímese daquela cadela, a ponto do pai dele, pai do Servilho, quando foi assistir a peça, ninguém segurava ele dando gargalhadas, porque ele reconhecia no filho a cadela que ele tinha em casa. Então, ele vai buscar trejeitos da Suzy, cadela, mas ele verdadeiramente está farejando com a cara de cachorro dele. Então, é muita generosidade. Botar a língua para fora, ficar assim, cansado pedindo ao dono dele que jogue o amendoim na boca dele. Sabe? É muito incrível. Ator tem que ser muito generoso para se despir de padrões estéticos de beleza e oferecer a cara de cachorro. Então, isso dá um exemplo do que eu estou falando. Eu tenho sempre que buscar em mim, o que eu sou, o que está dentro de mim, seja bonito ou feio, e oferecer através dos personagens. Que legal, Luiz, que você está falando aí. Por exemplo, eu tenho para mim que ao você construir alguma coisa dessa, quando você fala que ao seu olhar sobre aquele determinado trabalho, te dá muito mais liberdade para você criar. Agora, por exemplo, tem essa vertente que está todo mundo hoje entendendo, aceitando cada vez mais, mas tem uma outra também que é o método. Em algum momento você já trabalhou com o método, que é aquela construção literária de alguém que é muito diferente de você. Ao mesmo tempo, você vai dar uma contribuição sua, mas ela é muito diferente, muito distante de você. Dou um exemplo para você, e aí depois eu queria que você citasse algumas referências que você tem como ator, como diretor, tanto nacional quanto internacional. Por exemplo, tem um ator que eu amo de paixão, que é o Daniel Day-Lewis, que aquele cara ele cria uma outra coisa que é diferente dele. Por exemplo, eu fui fazer um trabalho com o sobrinho do Humberto Martins, que é o Vinícius Vélez, e eu fui fazer um traficante de drogas. E é uma total realidade que eu nunca tinha vivido na minha vida. Eu sempre corri justamente ao contrário, de não ser uma pessoa do mal, de não ser uma pessoa que luta com essas armas. Então, foi uma coisa totalmente diferente de mim, que a gente teve que passar por um processo de imersão de um tempo muito extenso e um trabalho muito difícil, muito árduo de criar essa personagem. Então foi uma coisa que eu aos poucos fui criando. Eu não sei até que ponto tinha alguma coisa de mim ou até que ponto eu criei aquilo ali da minha própria cabeça, de alguém que não existia junto comigo. Como é que você vê essa diferenciação desses caras que criam, esses artistas que criam a partir do zero, eles se imergem num processo de criação, aí perde peso. Wagner Moura é um dos caras que também acredita muito nesse método, né? Perde peso, ele tenta criar uma outra personagem, uma outra vida, uma outra história. E como é que você vê essa diferenciação? O teu olhar e o olhar de alguém que é muito distante de você. Tá. Enquanto eu falava, eu botei o olho aqui e vi que a Magda está perguntando, concordando e perguntando. Verdade, Luiz, eu passei por isso, o medo de ser vista feia em cena.
Pois é, tem que jogar fora. Se eu não consigo, se eu não consigo me libertar desse padrão de beleza, vai ser difícil eu ser atriz ou ator. Então eu tenho que jogar fora. Essa é a diferença dos grandes atores e atrizes. São capazes de ir para esse lugar além de beleza e feiura. Contactam o humano necessário para contar aquela história. Que personagem é esse? Emendando com o que tu está falando, quer dizer, eu acho que, na verdade, cada ator tem que encontrar o seu caminho, sabe? Hoje em dia é muito difícil você falar de um método. Cada um tem que correr atrás. Conhecer o que os grandes mestres já disseram. A começar de Stanislavski, onde tudo começou. Então, ler as ações físicas de Stanislavski, passar por Grotowski, Eugênio Barba e a antropologia teatral, Peter Brook, ou seja, todos os grandes mestres, Antunes Filho, para citar um brasileiro, e por aí vai. Então, o que é que essas pessoas apontam? Mas cada processo é um processo. Você pode nem saber de processo nenhum desses, de método nenhum, mas, tá, vamos fazer o filme, é esse, tu vai ser isso aqui. A maneira que, quando se começa a trabalhar, naturalmente vai se encontrar um caminho para isso. Né? Contanto que seja verdade. Tem que, sabe, tem que ter verossimilhança. Não pode ser uma coisa que eu digo, tá fake. Não... Sabe, no cinema, a tua cara fica do tamanho daquela tela. Aquela tela tem, sei lá, 7 metros por 3 por 4. Imagina o tamanho dos teus olhos numa porra de uma tela daquele tamanho. Qualquer mentira você está vendo. Então, no teatro não tem a tela, mas tem a energia. A gente sente quando é. E gera uma resposta energética. E energia é palpável. Eu só não vejo nem pego, mas ela está ali, ligando ator e espectador na plateia. Tanto é que se você faz um espetáculo para 1 ou 2 pessoas, é uma coisa. Se faz para casa cheia, é outra. Porque é produção de energia daquela massa. Então, mas o que eu aconselho é que cada um busque conhecimentos, visitando todos os mestres, e vai achar um que corresponde a você, que satisfaz as tuas necessidades. Você citou o ator... Daniel Day-Lewis. O Daniel Day-Lewis, o Wagner... São aqui também tem Matheus Nastergalli, também usa muito esse método. É um cara... São todos atores que passam pela coisa física. Tem que sentir no corpo, sabe? Então, para o Wagner fazer lá o traficante, engorda, sim. Tem que... Delírio muito, sabe? Os personagens deles todos, verdadeiras mímeses. Mas é um ator que combina essas duas coisas. Uma verdade profunda de emoções que ele vai buscar nele. Desde lá, quando ele fazia o pai, como é a relação dele com o pai, ele com aquele defeito em cadeira de roda. Meu pé esquerdo. Meu pé esquerdo. Ele ganhou o Oscar por aquele filme. Depois é que ele faz o outro lá com o pai dele, aquele filme mais político. Então, são atores de uma entrega muito grande, visceral, que nos ensina sobre isso. Vai fundo. Eu não posso estar preocupado se fica bonito ou feio. Trazendo... Não lembro mais o nome dela. Magda. Entende? São mergulhos. Tudo isso nos mostra que tem que ser mergulhos muito viscerais, entregas. Isso é que é lindo, que você diz, nossa, e você se emociona. Que coragem, que entrega, que generosidade. Como é capaz de se dar dessa maneira? E isso é que faz a diferença entre um ator e outro ator. Né? Por exemplo, nesse processo de criação, onde você vai colocar essa mistura entre o seu olhar com todos os sentimentos que você vai buscando, seja ele em qual for, seja tanto na tua história, quanto observando alguém, quanto estudando, quanto vendo o diretor te falar, quanto o roteiro que te dá essas informações. Eu fico imaginando, por exemplo, como que você, nesse processo do Brasil, você faz um trabalho que, por exemplo, ele demorou... Vamos pegar, por exemplo, e aí a gente pula para um outro assunto. Por exemplo, ele demorou 2 anos para fazer Lincoln, estudando aquele texto, mergulhando. No Brasil, você não tem esse tempo todo para você fazer um trabalho.
Como é que você faz um processo de estudo, de ensaio, durante 3 meses e ali você já cria aquilo ali durante 3 meses? Não tem, o volume de trabalho é muito grande. E talvez não tenha esse tempo. Como é que você vê essa cadência de tempo tão curta para a gente entregar um trabalho que às vezes seja muito crível, que seja legal, que seja verdadeiro? Não, não vejo impedimento, não. Eu acho que cada trabalho é um trabalho. Eu acredito que ele passou 2 anos com o texto, se preparando, lendo sobre Lincoln, mas ele não começou um processo, talvez visando lá na frente a magreza. Ele foi devagarzinho se mantendo num certo peso, digamos, que ele queria para o personagem, mas teve um momento do mergulho. E o momento do mergulho não foi 2 anos, o momento do mergulho é alguns meses, ali naquela preparação mais imediata. Então, eu vivi um processo visceral com Marighella. Nós nos preparamos durante 3 meses, 3 ou 4 meses, e filmamos durante mais 2 ou 3. Então, teve um período de 7 meses, 6, 7 meses. Então, é top. Isso já é um padrão de preparação e de realização um pouco acima da média, digamos assim. Mas é a maneira como se conduz esse processo diário. Isso é que vai dar a diferença. Então, para mim, foi uma revolução. A Fátima Toledo é quem cuidava e usava bioenergia, uma coisa de desgaste físico muito grande, de uma Agrotóxico, imersão. né? Não, passa por aí também, mas é mais a bioenergia mesmo, ligada à psicoterapia, que é usado em análise, de você ir para o corpo, para botar para fora, cansar de fazer os seus padrões, até você poder encontrar uma outra coisa. Mas não só isso, vasculhar o ser. Né? Eu tive que dar tiro em Chuchu, tive que matar Chuchu durante esse processo. Então, são coisas assustadoras, mas que mexeram para bem comigo. Tem um caso que eu conto de... Eu estava em São Paulo fazendo essa preparação, já na fase final, e eu estava vindo do interior de São Paulo, onde eu fiz Chuchu. Eu vim para o hotel em São Paulo para a preparação de Marighella, trazendo o container com as coisas do cenário do Chuchu, monociclo, fole, maior bagagem. E terminou meu treinamento e eu estava indo para João Pessoa, voltando aqui para casa. E aí fui para o aeroporto errado. Fui bater em Congonhas e o voo era de Guarulhos. E aí só soube disso depois que eu arriei do táxi, toda essa bagagem enorme, que cheguei no check-in ali para fazer o embarque. Ela disse, não, esse voo não é aqui. Esse voo... Mas se você correr agora, você pega ainda o voo. Eu, em pânico, botei tudo no outro táxi, 1 hora para Guarulhos, e chego lá e eu só consigo embarcar porque o rapaz e a moça da empresa aérea, diante do meu desespero, fizeram o impossível. Meu container não cabia naquela balança ao lado ali de fazer o embarque, de grande que ele era. Pois 2 caras pegaram esse container e levaram para um outro lugar para pesar, para voltar. Ou seja, os caras foram incríveis. Eu agradeci muito a eles e corri, estava já acontecendo o embarque, corri para embarcar lá no avião. Quando eu cheguei, todo mundo já tinha entrado. Quando eu ia entrar, eu avaliei que eu não tinha agradecido suficientemente ao rapaz e à moça. E eu dou ré. Eu saio da boca do avião, correndo, pulando de catraca, bam, bam, volto os andares, vou lá onde estava o rapaz e a moça, chorando, agarro com eles, abraçando. Eu não agradeci direito a vocês. E tinha agradecido. Ou seja, mas eu queria agradecer mais. Eu estava tão mexido com o processo que eu estava vivendo com Marighella, eu estava à flor da pele. Eu estava me avaliando, eu estava me vendo. Então, é como se eu avaliei, não, ter dito a eles obrigado não basta, eu tenho que ter abraçado. Voltei para dar o abraço que eu não tinha dado. Então, só para mostrar que existem processo e processo. Nesse processo do Marighella, eu fui desnudado, eu fui violentado no bom sentido.
eu fui rasgado. E eu amei. Sabe, é como se eu tivesse fazendo de graça o que eu teria que pagar para fazer terapia. Foi um tipo de terapia que eu fiz, de alguma maneira, que eu conheci mais a mim mesmo e que foi incrível para mim no filme. Fazer o segundo de Marighella, o parceiro dele, em toda aquela trama de guerrilha, de verdadeiros patriotas que eram aqueles homens lutando por nós, pela liberdade do país, no momento de ditadura militar, que matava, torturava e matava brasileiros que tinham opinião diferente. Então, poder contar essa história com um personagem tão lindo quanto esse parceiro, amigo, o velho amigo do Marighella, que eu chamava de moço, e Marighella me chama de velho, que eu chamo ele de preto e ele me chama de branco. E se Deus quiser, estreia em novembro, espero que todos vejam, porque o Brasil precisa conhecer não só a beleza desse filme, estreia do Wagner Moura como diretor, e ele arrasa, mas principalmente esses personagens que a ditadura militar mentiu descaradamente sobre eles, chamando-os de terroristas, de bandidos, de inimigo número 1 da pátria, e, na verdade, estavam dando a vida pela gente. Que incrível, hein, Luiz? Você falar toda essa história de que você ficou mexido. Acaba que... Opa, tá dando aqui alguma coisa. Deixa eu pôr aqui. Acaba que quando você faz uma reflexão como essa, que você é mexido, que você é tocado por um processo, por alguma coisa que você está fazendo artisticamente, aquilo ali reverbera no teu resultado como artista, né, cara? Porque como é que é para você? Você vê a obra ou você também vê o autor? Você consegue dissociar uma coisa da outra? Você só vê a obra? Ou você não, vou lá também ver o autor, vou ver quem que é que está fazendo aquela obra, para poder ver se aquilo ali coincide, se é legal você fazer isso também. Vai depender do grau de curiosidade de cada um. Por exemplo, o processo com Marighella, ninguém pegou roteiro para decorar. Foi a primeira vez na vida. Quando nós chegamos para filmar, nós já sabíamos as cenas, sem ter pegado o texto para decorar. A gente era proibido de ler o romance do Mário Magalhães, em que era baseado o filme. Né? Como é que chama? Marighella, o homem que incendiou o mundo, eu acho, ou o guerrilheiro que incendiou o mundo. Mas eu fiquei tão curioso que eu li escondido. Eu sem dizer a ninguém, comprei o livro e fui ler. E não disse ao diretor, não disse à preparadora. Mas o que é que ela fazia? Ela lia a cena para a gente. Eu e seu Jorge, por exemplo, que faz o Marighella. A gente uma cena no carro. Então ela lia o diálogo meu e dele e a gente improvisava. Quando fazia, ela observava as coisas e lia de novo. Então, cada vez que ela lia, você ia pegando uma falinha, uma palavrinha, e você ia dizendo o resto do seu jeito. Isso, com o passar dos dias, a gente decorava. A gente decorava, além de aproveitar coisas que a gente dizia, nossas, que era melhor do que o que estava no texto. Então, Wagner sempre priorizou essa fala que a gente encontrava. Sabe? Foi incrível o processo. Ele dizia, isso aqui é boa, essa piada, vamos fazer uma piada. Sabe? Ele provocava a gente. Então, por exemplo, vai ter uma cena muito tensa no filme que ele começa... Não dá para ser, não precisa ser. Apenas isso, há uma grande discussão que é feita dentro de um galpão enorme, com pé direito altíssimo, e que eles derramaram água no chão desse galpão, um efeito estético para o cinema, que dá um espelhamento no chão do galpão, e eu discuto com a Marighella. É uma discussão de rompimento. E está eu e Jorge Paes, um outro ator guerrilheiro também. E ele abre a cena com um improviso meu. Quando eu pego o Jorge pelo braço, não o seu Jorge, Jorge Paes, arrasto ele e digo, nós estamos vivos! Entende? Isso é um caco meu, isso é um improviso. E na hora que eu disse,
nos ensaios para filmar, Wagner disse, isso é bom. E nós estamos vivos, é bom. E eu continuei dizendo. Sabe, a discussão era essa, vocês não deviam ter feito tal ação. Eu dizia, porra, nós... Porra. Muito emocionada a cena toda. Então, cada situação é uma situação. Você tem que ir como um caderno em branco, aberto, sem carta na manga. Cada vez mais eu sei que é assim. Até para dirigir. Fui dirigir a Barca dos Corações Partidos com o Suassuna, o Alto do Reino do Sol. Lindo. Disse a mim mesmo, vou sem nada. Fui desarmado, fui para ver. Eles são assim, eles cantam assim. Tá, vamos aqui, improvisamos aqui. E anotando, e anotando. Ou seja, o processo se construiu. Então, cada vez mais é isso. Tem meu nome? Fabrícia, eu acho, comentou várias coisas aqui. Uma delas que ela disse lá em cima, energia é tudo. Barba é que vai dizer, não importa o que você faz na cena, falando aí mais de teatro, importa a energia que você põe no que faz. Mais importante do que o que eu faço é que energia eu ponho no que faço. Só que no caso do comentário que ela está fazendo aí, tem que se administrar a energia. Também eu não posso explodir. Eu não posso ser um balão que eu explodo. Eu sou um balão que eu seguro a boquinha do balão da bexiga e vazo essa energia. Essa energia tem que estar contida. Ela não pode explodir, senão vira caco para todo lado. Ou seja, há que se administrar as energias também. Luiz, o nosso horário, o papo é tão... Já deu uma hora? Isso aí. Não, já está dando quase. Falta 7 minutos para a gente poder finalizar. Eu não sei se você tem tempo. Vamos encaminhar. Tem tempo. Eu tenho um outro compromisso, na verdade. A gente fecha essa e volta. Não, então a gente fecha essa e está tudo certo. Só para a gente finalizar aqui. Queria que você falasse rapidamente do Alto, a peça que você fez com a Barca dos Corações Partidos, que foi justamente isso que você já está falando aí, sobre essa peça. Lindo, lindo. Eu assisti 2 vezes e não sabia que era você que tinha dirigido. Depois eu te mandei até um áudio te agradecendo por esse espetáculo, cara. Conta um pouquinho só, rapidamente, para finalizar aqui. Tá. A Fábio comenta aí mais uma vez. A repetição instrumentaliza. Concordo. Alguém dizendo que foi lindo aqui. Janine. Sim, o Alto Reino do Sol. Pois é, um espetáculo que deve voltar ainda, Rio-São Paulo, depois da pandemia. Ali está a minha pesquisa última em teatro, de concepção cênica. Na verdade, eu usei esses procedimentos com o meu grupo Piolim na montagem do espetáculo Retábulo. É uma pesquisa solitária de 13 anos. Né? Surgiu na minha vida esse universo, na verdade, no EICUM, que eu assisti em BH. Eu andei contando isso nas últimas lives aí, não repeti aqui, mas onde eu vi uma palestra que me apresentava um romance do Osman Lins, pernambucano, chamado Avaluvara, e esse romance é construído a partir de um quadrado, de um poema latino de 5 palavras. Não sei se eu já te falei isso também alguma vez. E essas 5 palavras, cada uma com 5 letras, sobrepostas uma à outra, formam um tabuleiro. Ou seja... Foi lindo. Foi lindo. E quando eu vi essa palestra, eu me perguntei, peraí, Osman Lins construiu o romance inspirado nessa estrutura do quadrado, da espiral que toca cada letra, e quando a espiral toca no R, ele chama R1. Quando ela volta e toca no R de novo, R2, R3. Então, são 8 letras que tem aí dentro, em 25 quadrados. Então, ele vai fazer 25 capítulos do livro em cada letra. Cada letra é uma história diferente. Então, eu digo, quando eu vi isso, eu digo, será possível montar uma peça de teatro partindo do mesmo princípio, do mesmo quadrado? E eu tento montar o Retábulo.
que eu amo, mas que não ficou pronto. E eu errei muito, porque eu foquei apenas na estrutura formal, que era a fonte da minha pesquisa, e meio que desprezei os atores, que sofreram muito e me odiaram em todo o processo. Quando acontece Suassuna no Alto do Reino do Sol, que me escrevem 2 cenas do coronel Antônio Moraes com o capataz dele e a dona Eufrásia, a matriarca, com o advogado dela, é que eu digo, meu Deus, eu posso trazer o meu processo do quadrado, que eu posso colocar os 2 juntos, a sala dele e a sala dela, sobrepostos, que é o teatro que me apaixona, que ele leve algum tempo o espectador para decifrar. Ele não está pronto. Assim, né? Você fica louco para entender, daqui a pouco você entende. Ah, eles não estão se escutando. Cada um está na sua sala, mas estão simultâneos no palco. Então, um teatro que o ator se sente inteligente, né? Então, nossa, eu entendi o que ele está fazendo, ele botou uma sala em cima da outra. Por isso, o espectador hoje é mais inteligente. O espectador pode ser desafiado a decifrar. Sabe? Não precisa estar lá, como diz Osman Lins. Literatura não é bombom que se suga displicentemente. Eu digo, teatro não é bombom. Tem que ir para a ponta da cadeira e dizer, puta que pariu. Está fascinado com aquilo. Que coisa linda, mas o que é isso? E daqui a pouco você sabe o que é isso. E aí você morre de alegria porque você diz, caralho, eu sou inteligente, eu entendi o que ele está fazendo e tal. Então, no Suassuna funcionou muito. E eu fico muito feliz que... Temos 2 minutos. Pois é, eu fico muito feliz que tenha dado certo, que as pessoas gostem tanto. Suassuna levou um monte de prêmios e vai voltar, e quem puder ver, que veja. Merecidamente, merecidamente. Bom, finalizar essa live, você vai ter um outro compromisso, senão a gente se estendia aí do papo. Tem, na verdade, tem uma outra live que eu fiquei de dar uma entrada lá. Que isso, cara. Eu vou lá assistir. Assistam, vão lá. Depois você deixa aqui o link do outro pra gente lá assistir, acompanhar também. Luiz, toda a gratidão do mundo, cara. Você não sabe o poder e a importância que você teve no meu processo de formação, cara. Incrível. Obrigado mesmo por você levar a arte, por você levar a cultura por esse mundo afora. Obrigado por você existir, Eu é que agradeço. Eu é que agradeço. Mesmo. Tem um cara aqui, Pedro, que desde cedo ele pergunta como foi fazer o clipe do Johnny Hook, Alma Cebosa, um trabalho como outro qualquer. A especialidade desse trabalho é que nós estávamos todo aquele elenco fazendo a novela Geração Brasil, se não me engano, e o Hook também era ator da novela, e propõe que a gente fizesse com ele. E aí eu era Alma Cebosa, que tinha uma relação com ele, a gente se atraca lá nos beijos e tudo. Então, mas foi um trabalho como outro qualquer, só que ali muito bacana, que era um grupo de amigos muito queridos fazendo lá o clipe Alma Cebosa do Johnny Hook. Foi normal e muito prazeroso fazer. Cara, tu, Bruno, obrigado pelo convite. Eu é que agradeço ter me chamado. Obrigado aí ao pessoal que esteve com a gente. Muita gente querida que tem me acompanhado aí em outras lives também baixou por aqui. Obrigado a todos. E eu que agradeço, cara. E fico feliz em saber que, de alguma maneira, inspirei coisas boas. Muito. Vou terminar com um poema aí do teu conterrâneo, Fernando Pessoa. Eu sei que não sou nada e que posso não ter tudo. A parte disso, eu tenho dentro de mim todos os sonhos do mundo. Vamos sonhar. Obrigado mais uma vez, Luiz. Obrigado por você ter fazido parte dessa estrada do teatro, da cultura brasileira. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado. Forte abraço. A todos aí. Vamos acompanhar você aí. Falou. Tá bom. Eu vou salvar aqui a live e depois a gente bota lá. Tá bom. Tchau. Tchau.